Semana passada a gente teve um culto aqui que foi bênção, assim como todos os cultos, onde quem está na direção é o Senhor, amém? E eu creio que não é diferente no culto de hoje. A gente podia até ir para casa agora, vamos todo mundo embora que está tudo certo, né? Depois de um louvor, depois de tudo aquilo que a gente cantou, de tudo aquilo que o Senhor já ministrou no nosso coração, eu creio que você já está hiper abastecido e alimentado, para que você possa viver uma semana abençoada. Mas Deus é tão bom, que Ele tem algo mais para entregar para a gente, amém? E na semana passada a gente trouxe aqui uma palavra, e eu queria dar continuidade a essa palavra da semana passada. A palavra da semana passada era: atenda ao seu chamado, onde a gente passou aqui um pouquinho do relatório de tudo aquilo que nós vivemos nesses dias que nós tivemos lá em Juazeiro do Norte. E hoje eu queria dar continuidade com a palavra que nós já ministramos ela na sexta-feira aqui na vigília. E o tema é: eis-me aqui, envie-me a mim. Quando a gente terminou o culto na semana passada, e depois a gente se reuniu em casa, a pastora Tuca, ela disse algo que ela tinha uma preocupação no coração dela. E a preocupação que ela tinha no coração é a maneira em que você recebeu a palavra de domingo passado. Porque a gente contou de um monte de coisas que foram acontecendo, de situações que a gente viveu que são milagres, que não tem explicação humana, onde nós presenciamos grandes coisas daquilo que o Senhor fez, através da minha vida, através da vida dos irmãos que aqui estão, e que presenciaram e viveram isso. E foi tremendo aquilo que Deus fez. E a maior preocupação da pastora Tuca era como que a igreja ia receber isso, talvez achando que tudo isso que foi vivido é para algumas pessoas e não para a igreja como um todo. Então eu queria começar essa palavra dizendo algo para você. Deus, Ele quer usar a sua vida. Não é o homem quem faz, não é o homem que executa, é Deus quem faz. Nós nos reunimos aqui no GC para compartilhar a palavra de domingo passado, na segunda-feira. E nós resolvemos fazer um GC junto. Então foi tanto os homens como as mulheres. Teve algumas pessoas que aqui estavam. E a gente foi compartilhando algumas situações que a gente foi vivendo ao longo do nosso ministério. A Tuca falou bastante, eu falei também. A Vera estava junto, porque ela presenciou muito ao longo desses anos também junto com a gente, viveu muitas experiências. E tudo isso que nós vivemos, que a gente falou aqui na segunda-feira, não era o homem, nunca foi. Porque Deus apenas usa o homem, mas quem faz é Deus. Quem faz é o Espírito Santo. Todo mundo aqui, ele é limitado. Todos, inclusive aquele que vos fala. A gente tem uma limitação enorme, a gente não é nada. A gente é um cisco. E a nossa vida é como uma folha de seda ainda. Hoje você pode estar aqui, amanhã você pode não estar. A gente é cheio de limitações, cheio de problemas. E se não for Deus na nossa vida, a gente não é nada e a gente não atinge, não chega em lugar nenhum. O que faz em nós é Deus. E Ele é fiel. Assim como a gente cantou aqui, que Ele pode fazer de novo, e Ele faz. Se assim você permitir. Todas as experiências que você talvez ouviu de alguém, de situações que foram acontecendo, e que de alguma forma alimentou a tua fé, fez você crescer como ser humano, você pode viver isso. Basta você permitir ser um instrumento de Deus. Basta você permitir ser usado por Deus. O Senhor, Ele quer usar a tua vida. E o mais maravilhoso de tudo, que você é usado como instrumento de Deus para poder chegar no coração de alguém. Você é só um meio para que o poder de Deus e os planos do Senhor se realizem na vida de alguém. Mas quando isso acontece,
você é edificado. O seu coração, a sua fé, a maneira de você olhar para o mundo, para a vida, ela começa a se tornar diferente. Talvez você está aqui e você se pergunta: por que às vezes não acontece isso na minha vida? E eu creio, em nome do Senhor Jesus, e é isso que eu espero nessa noite, diante da direção que eu tenho da parte de Deus para trazer essa palavra, que você possa sair daqui destravado, em nome de Jesus, e que você possa viver experiências, e que não serão pequenas, porque não é você, porque é Deus através de você, só depende de você. Deus, quando Ele fez o homem, lá em Gênesis, quando a gente volta lá para Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que quando Ele fez juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele diz: façamos o homem. E quando Ele produziu o homem, Ele disse a maneira que deveria ser o homem. E lá em Gênesis está descrito assim: façamos o homem a imagem e a semelhança dele. Então façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então significa que quando alguém olha para você, você precisa refletir a imagem e a semelhança de Deus, que está em Gênesis capítulo 1, verso 26. Quando o homem foi criado, o objetivo do coração de Deus é que naquele momento o homem já pudesse refletir a imagem e a semelhança dele. Só que essa imagem e semelhança, ela foi ofuscada. E que talvez é isso que tenha impedido a gente, da gente poder pisar lá fora e refletir a imagem e a semelhança de Deus. Porque talvez seja isso que quando a gente está lá fora, quando a gente está vivendo uma vida lá fora, seja no nosso trabalho, seja até mesmo na rede social, seja nos posts que você coloca, seja nos stories que você coloca no Instagram, o pecado impede de mostrar aquilo que Deus queria que você fosse, a imagem e a semelhança dele. E a Bíblia diz que o primeiro homem, o Adão, e a primeira mulher, Eva, fracassou nisso. Eles deveriam refletir a imagem e semelhança de Deus, que foram criados por Deus assim como nós. Mas houve uma interrupção por conta do pecado. E o pecado impediu de que eles pudessem ser isso. Porque o pecado não tem nada a ver com a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus não peca. Jesus passou aqui, que era o Deus encarnado, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Filho esteve com a gente, deixou a sua divindade de lado. E mesmo deixando a sua divindade de lado, Ele não cometeu pecado algum durante os 33 anos que Ele pisou sobre a terra. E Ele refletiu a imagem do Pai, sendo imagem e semelhança dEle. Mas nós, assim como os nossos pais, Adão e Eva, nós permitimos que o pecado entrasse e interrompesse aquilo que era plano de Deus, ser imagem e semelhança do Pai. E em nome de Jesus, é isso que nós precisamos começar a mudar e tirar essa casca que foi construída por conta do pecado, para que a gente possa realmente, aonde colocar a planta dos pés, a gente poder mostrar a imagem e a semelhança de Deus. E se eu for olhar para a história, Deus ele foi tentando de geração em geração fazer com que a criatura dele fosse imagem e semelhança dele. Quando deu errado com Adão e Eva, logo em seguida a humanidade se perde, se corrompe na totalidade. Deus resolve usar a vida de uma família, Noé, aonde através dessa família a expectativa do coração de Deus é que a imagem e semelhança dele fosse refletida por uma humanidade que iria começar a partir de uma família, aonde todos aqueles que não reconheceram o seu pecado perderam a vida no dilúvio. Você conhece a história. E passado um pouquinho depois que a arca sentou no chão e a porta se abriu, eles começaram a viver uma vida de pecado, impedindo de novo
que essa criatura pudesse refletir a imagem e semelhança de Deus. Daí Deus continua, e ele vai agora para Abraão. Ele entende que através de Abraão, e tirando Abraão de onde ele estava, e a família dele, e levando para uma terra que ele tinha separado, uma terra prometida, que tinha para eles estarem, ali começaria uma nova nação, onde ele não ia destruir toda a humanidade, mas ele ia começar de novo com uma família, a família de Abraão. E a Bíblia diz que Deus fala para ele, Abraão, pega aí tudo que você tem e a tua família, vai para um lugar que eu te mostrarei. Daí Abraão disse, mas aonde é? Eu vou te mostrar. E ele foi obediente e seguiu o caminho para uma terra onde Deus tinha para ele. Mas mesmo através de Abraão, a humanidade se corrompe. E o pecado de novo frustra o plano de Deus, de através da família de Abraão, pudesse ser refletida a imagem e a semelhança de Deus. Deus não desiste. Daí vem Moisés, o povo preso no Egito, que era esse povo que Deus tinha escolhido a partir de Abraão, entendendo que aquele povo já tinha sofrido o suficiente para entender que sem Deus não tinha como eles viverem. E na verdade, o reflexo daquele povo preso lá no Egito é muitas vezes aquilo que nós vivemos, preso no pecado. A única diferença é que você anda para lá, anda para cá e não tem uma corrente que te prende. Mas muitas vezes a gente está aprisionado numa vida de pecado. E o povo preso no Egito começa a clamar a Deus, ele começa a olhar para Deus. Eles começam a sofrer, eles começam a passar por muita luta, por muita dificuldade. Daí Deus entende que chegou a hora de usar um homem para trazer libertação para aquele povo do Egito e fazer com que esse povo pudesse caminhar no deserto, e o deserto seria um aprendizado para que eles pudessem voltar à essência de ser imagem e semelhança de Deus, que é isso que Deus espera de você. E mais uma vez o plano de Deus foi frustrado. Você conhece a história? Ao longo de 40 anos uma geração é trocada no deserto. E é trocada porque é uma geração que, apesar que estava clamando a Deus quando estava escrava, em alguns momentos de dificuldade, mas Deus com eles murmuraram, eles reclamaram, eles pecaram, criaram ídolos. É um povo vendo milagres, presenciando milagres, mas mesmo presenciando milagres, eles se corromperam e pecaram. A manifestação do poder de Deus não significa, quando a gente vê isso, que faz da gente uma pessoa melhor, ou que vai levar a nossa fé a ponto da gente poder dizer, agora eu não quero mais o pecado, eu quero ser agora a imagem e semelhança de Deus. Foi isso que aconteceu. Eles viam milagres constantemente, mas mesmo assim, não foi suficiente para que as escamas caíssem dos olhos dele. Mais uma vez, o plano de Deus se frustrou. Daí Deus, mais uma vez, 1000 anos depois, 1000 anos, Deus levanta um homem chamado Davi. E ele escolhe esse homem para que ele pudesse ser o rei de uma nação, que através dessa nação Deus tinha uma expectativa desse povo ser a imagem e semelhança de Deus. E ele começa ali. E passou um tempo, falei 1000 anos, não foi 1000 anos não, foi um tempo depois. 1000 anos foi de Davi até Jesus. Passou um tempo depois, ele se corrompe, você conhece a história. Davi, por conta de um desejo sexual, aonde os olhos dele contemplou uma mulher, ele comete um adultério, e era um homem segundo o coração de Deus, que pecou, que era para ser imagem e semelhança de Deus, e que permitiu que o pecado viesse sobre a vida dele. E vale um parênteses, o diabo sabe exatamente aonde que ele tem que te pegar, para que a imagem e semelhança de Deus, que é aquilo que o Senhor quer que você seja ofuscada pelo pecado.
Ele sabe qual é a sua fraqueza. E no caso de Davi, a fraqueza dele não estava nos inimigos que ele tinha que enfrentar. Porque se ele enfrentava, ele ia para frente e sempre voltava com uma vitória, porque também Deus era com ele. Mas estava nessa área sexual. E ele se permitiu pecar, ofuscando a imagem e semelhança de Deus. Fracassou. Passa 1000 anos agora. Daí Deus resolve mandar o filho dele, para que pudesse viver aqui como um homem, e para mostrar para todo mundo que ele, Jesus, ele vivendo numa vida aqui, passando pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, era possível refletir a imagem e a semelhança de Deus. E Jesus foi essa pessoa, que era o próprio Deus, que deixou de lado a sua divindade e que viveu 33 anos e ao fim, sem pecado, sem mácula nenhuma, sem mancha nenhuma, refletindo a imagem e semelhança de Deus, ele é entregue numa cruz para que pudesse ali ser pregado e morrer por nós. E eu separei aqui um texto que está em João capítulo 14, versos 7 e 9, que mostra exatamente aquilo que Jesus era, refletindo a imagem e semelhança do Pai, que é exatamente isso que Deus espera de cada um de nós, porque Deus nos criou com essa finalidade, você refletir a imagem e semelhança dele. E ele está assim, em João 14, 7 e 9. E vós, Jesus conversando com os discípulos, e vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Ele está dizendo, você está me conhecendo, automaticamente você já conhece o Pai. Por que isso? Porque ele era a imagem e semelhança do Pai. E disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que já nos basta. E ele disse, Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai. Então Jesus está dizendo, você já está vendo o Pai, porque eu sou a imagem e semelhança do Pai, sem mácula, sem pecado, sem nada. Quando as pessoas olhavam para Jesus, via Deus Pai. Tem um homem que descobriu isso, e ele buscou viver uma vida em santidade depois que ele abre o coração e permite ser um filho de Deus, aceitando Jesus como único Senhor e Salvador, que foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele teve assim uma ousadia no Espírito Santo que habitava nele, de ele poder dizer o seguinte texto: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele está dizendo, quando você olha para mim, nas minhas atitudes, eu estou revelando Jesus, eu estou revelando Cristo, eu estou revelando Deus, porque eu busco viver uma vida sem pecado. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, o apóstolo Paulo dizendo. Então ele deixou de lado toda a natureza pecaminosa dele, permitiu que Jesus vivesse através dele, e ele disse para todos aqueles que estavam ao redor: você quer olhar para Jesus? Então olha para mim, porque eu sou imitador de Cristo. Se a gente ficasse aqui na figura de Jesus, eu tenho certeza que você falaria assim: mas pastor, Jesus era Deus, como que eu posso refletir a imagem e semelhança do Pai na mesma altura, no mesmo nível que Jesus, que era o próprio Deus? Eu não posso. Mas agora eu estou apontando para você um homem que entendeu a mensagem de Jesus, permitiu ser usado por ele, recebeu a salvação, o Espírito Santo passou a habitar nele, e ele conseguiu com toda a propriedade dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que é o objetivo, que é o alvo, que nós precisamos alcançar, e é aquilo que Deus espera de cada um de nós. Deus quer que cada um de nós nos torne filho dele.
E só tem como a gente ser filho dele se a gente aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você já aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas será que ainda, apesar de lá atrás você ter aceito, você tem validado isso, essa decisão todos os dias através da sua atitude de vida? Daí a gente coloca a justificativa no pecado. E é claro que o que não faz a gente ser imagem e semelhança de Cristo é o pecado. Mas você não pode viver achando que esse pecado que habita talvez em você, ele possa ficar fazendo parte da tua vida, porque Deus não criou você para isso. Deus criou você para refletir a glória dele, e que você seja a imagem e semelhança dele. A manifestação da glória de Deus tem que ser através da sua vida. A Bíblia diz que Moisés, quando ele subia um monte para poder falar com Deus, e quando ele descia, a face dele resplandecia. As pessoas não conseguiam olhar diretamente para Moisés, porque o rosto dele brilhava com tanta intensidade, que era a manifestação da glória de Deus através dele, que as pessoas teve que tampar o rosto dele para poder conversar com Moisés. Era um homem como a gente, mas que se permitiu que a manifestação do poder de Deus pudesse ser sobre a vida dele, e ele começou a ser imagem e semelhança do Pai. Sabe por que as pessoas não podiam olhar para ele? Porque ali era a presença de Deus na vida de Moisés. E a gente não consegue olhar para... Nem Moisés conseguiu olhar de frente para Deus. Ele pede para que isso possa acontecer. Deus diz: você não vai aguentar. Tamanho da manifestação da glória dele. Mas o desejo do coração do Pai é que você viva isso. Que aonde você colocar a planta dos seus pés, que você possa irradiar, que você possa mostrar, que você possa brilhar a glória de Deus através da sua vida. É onde você vai começar a presenciar milagres, sinais, aonde vai ter manifestação do Espírito Santo através da sua vida. Quando a gente vai olhar para a palavra, a gente vai ver que a diferença na vida das pessoas, que a partir do momento que aceitaram a Jesus e começam a viver uma vida sendo imagem e semelhança do Pai, e sinais estão atrás dessa pessoa, junto com essa pessoa, tem uma coisa: o Espírito Santo. Jesus, quando ele foi para o céu, antes de ir, ele disse: calma, que vai vir alguém que é maior do que eu, e que vai capacitar vocês, que é o poder que vocês precisam, através dessa pessoa que virá, que era o Espírito Santo. Quando era da época de Jesus, quando as pessoas queriam olhar para Deus, e na imagem e semelhança de Cristo, eles tinham que enfrentar uma multidão. Quantas vezes na Bíblia, quando a gente vai ver no Novo Testamento, eles tinham que correr atrás de Jesus, e tinha uma multidão que apertava Jesus. Se Jesus estivesse vivo no nosso tempo hoje, a gente ia ter que pegar um avião e ir para lá, para o Oriente Médio. A gente talvez ia ter que disputar com uma multidão para a gente poder ver de longe Jesus. Mas quando Jesus encerra o tempo dele aqui, ele vem o Espírito Santo, que é Deus na pessoa do Espírito Santo, e que, segundo a palavra, ele habita em nós. Agora, se você quiser ver Deus, basta você olhar para alguém que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa que habita em nós e que nos torna imagem e semelhança do Pai. Você precisa do Espírito Santo. O grande diferencial nas pessoas que Deus tem usado de forma tremenda é a presença do Espírito Santo na vida delas. Só que você tem que fazer a sua parte. Você tem que buscar isso. Se você não fazer a sua parte, não buscar isso, através da palavra, através da oração, da busca de uma vida em santidade,
pedindo a Deus para que Ele possa te capacitar, que Ele possa derramar dons espirituais sobre a sua vida, e que a manifestação do Espírito Santo possa ser sobre a sua vida. Se você não pedir, nada acontece. A Bíblia diz assim: pedes e não recebes, porque pedes mal, porque pedes para gastar com o seu próprio deleite. Então a gente pede casa, a gente pede dinheiro, a gente pede emprego, a gente pede tantas coisas, e a gente esquece de pedir aquilo que é o mais importante, que deveria ser prioridade na nossa vida: o Espírito Santo e a manifestação dele através de nós. Em nome de Jesus. Porque é Ele que faz toda a diferença. E hoje de manhã, eu nem tinha linkado a palavra que ia ser ministrada com aquilo que foi falado na escola da fé. Mas quando eu saí daqui, Deus falou muito comigo. Porque hoje na escola da fé, a gente está em João capítulo 20, terminando o capítulo 20. E em João capítulo 20, no final, é o momento em que Jesus ele havia ressuscitado. E depois Jesus aparece para os discípulos. E quando ele aparece para os discípulos, eles estavam todos trancados numa casa, e a Bíblia diz que eles estavam com medo. Quem veio hoje de manhã, a gente discutiu muito sobre isso. Estavam todos com medo. E de repente aparece Jesus, que agora não estava morto mais, mas tinha ressuscitado. Jesus cumprimenta eles 2 vezes, porque talvez pelo primeiro momento em que eles veem Jesus no meio da sala, com a porta fechada, e ele estava lá, ninguém abriu a porta para ele, e de repente ele cumprimenta as pessoas, talvez eles ficaram tudo assim, queixo caído, porque apesar de saber que Jesus ia ressuscitar, eles não tinham a fé suficiente para entender que realmente isso ia acontecer. Daí Jesus repete 2 vezes o cumprimento, está na Bíblia. Daí Jesus de novo: a paz seja convosco. 2 vezes. Daí quando Jesus termina de cumprimentar, Jesus diz assim: ó, assim como Deus me enviou, eu envio a vós. Então Jesus está dizendo: ó, eu cumpri minha missão até aqui. A partir desse momento, não sou mais eu. Agora é vocês. Eu cumpri com o meu propósito. Eu já fiz aquilo que deveria ser feito nesse tempo. A partir de agora é vocês. E o que fica mais claro na Bíblia é que nos versículos seguintes, Jesus disse assim, diz a Bíblia, que Jesus assoprou sobre eles. E a Bíblia diz que eles receberam naquele momento o Espírito Santo. Jesus diz para eles da missão que eles tinham pela frente, de levar o Evangelho, de prosseguir com o plano, de continuar a missão. E ele não simplesmente diz o que eles deveriam fazer, mas ele capacitou eles com o Espírito Santo. Então quando ele dá a missão, ele capacita para que eles pudessem continuar com a missão. Aquele medo que antes de Jesus chegar, eles estavam tendo, e todos com a porta trancada, com muito medo dos judeus, porque foram os judeus que pregaram Jesus na cruz, aquele medo desapareceu. E eles começaram a ter ousadia de poder dar continuidade àquilo que era propósito da vida deles. Ser imagem e semelhança de Deus, aonde eles colocassem a planta dos pés. Não era eles, mas era o Espírito Santo neles. A gente precisa do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. A gente vai viver tempos que a gente está vivendo agora, começando a viver, em que a gente vai passar por muita luta. Muita. Eu queria muito chegar aqui e dizer para você assim, ó, gente, a probabilidade do futuro é que a gente vai viver uma vida muito em paz, muito tranquila, onde todas as pessoas vão aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e a gente vai viver como vivendo lá no céu. Não vai acontecer isso. A tendência descrita na palavra, que a gente já tem discutido já há algumas semanas, é que a situação piora. E a gente só vai conseguir ser imagem e semelhança de Deus, e com ousadia e com capacidade, para poder viver o verdadeiro Evangelho,
e perseverar até o dia que o Senhor Jesus vai voltar, se você permitir a manifestação do Espírito Santo na sua vida. De verdade. Só que isso não acontece de mão beijada. Seria muito bom se chegasse aqui e a gente só colocasse a mão sobre a sua cabeça, a gente orasse por você e você já mudasse completamente a sua vida, mas não é pela mão imposta, mas é pela vida que você está decidindo viver. Quem tem travado e impedido que isso possa acontecer na sua vida é você, e sou eu, na minha, e estou apanhando pela terceira vez. A gente não pode brincar mais de ser crente. Eu contei na sexta-feira de uma história, e eu queria repetir ela. Tinha um homem, um professor de teologia lá na Inglaterra. Ele resolveu pegar os alunos dele e levar num lugar, numa casa chamada, de um homem chamado John Wesley. Não sei se alguém já ouviu falar dele, John Wesley. Ele foi um dos grandes reformadores da igreja. Foi através dele, de Lutero, de Calvino, foi através de homens como eles, que toda religião que estava tentando abafar o Cristo, o Salvador, eles trouxeram um reavivamento para a igreja. Eles foram usados de forma tremenda no século XV, 1517, quando começou a reforma. E ele foi usado por Deus de forma tremenda. Pensa num homem que, se hoje a gente tem um evangelho verdadeiro nas mãos, uma palavra de Deus, a Bíblia Sagrada aqui, para que a gente possa refletir, pensar e orar e ser ministrado por ela, Deus usou a vida desse homem. Das vidas foi esse homem. E o professor pegou os alunos e foram visitar a casa de John Wesley. Eles chegaram lá na casa, foram na cozinha, foram na sala. A presença de Deus naquela casa era grande. Os alunos todos emocionados. Nossa, a gente está vendo aqui onde John Wesley comia, aonde ele sentava no sofá da sala dele. E ele levou os alunos para estar dentro do quarto de John Wesley, onde estava a cama dele e onde ficava o quarto dele. E eles perceberam que no tapete tinha 2 bolinhas marcadas no tapete. Era como se tinha desgastado, na forma de círculo, 2 bolas no tapete. Daí o professor disse: sabe por que está desgastado? Porque aqui era onde John Wesley ficava horas e horas e horas e horas orando a Deus. Era aqui aonde ele buscava no Senhor a capacitação para que ele pudesse ser o homem que ele se tornou. E ele curvava, colocava seu joelho no chão e passava horas orando, buscando a presença de Deus, buscando o Senhor por muito tempo. Daí o professor terminou da visita ali, levou os alunos para o ônibus e de repente ele viu que tinha uma pessoa que não estava dentro do ônibus. Ele entrou de novo na casa e foi procurar esse aluno. Onde que está esse aluno? Daí ele entrou no quarto, estava esse aluno do lado da cama, ajoelhado e orando. E o professor escutou um pouquinho da oração. E a oração dele era assim: Senhor, assim como o Senhor fez com John Wesley, usa a minha vida. Traz um reavivamento de novo para a igreja poder reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador novamente, para que nós possamos ser imagem e semelhança do Pai, aonde colocarmos a planta dos pés. E ele começou a clamar a Deus por um avivamento. Daí o professor ficou até emocionado de ver a busca daquele aluno naquele lugar. Daí ele chegou, bateu nas costas do aluno e disse assim para ele: Billy Graham, vamos para o ônibus. Era Billy Graham. Billy Graham, só para você ter uma ideia, ele foi um dos principais pessoas, pastores, evangelistas, usado por Deus nos Estados Unidos. Por vários presidentes que passaram e foram presidentes nos Estados Unidos, tinha ele como conselheiro. O presidente não fazia nada sem consultar e conversar e pedir uma oração
dele, Billy Graham. Ele morreu recentemente. A Bíblia diz, a história conta que só nos cultos que ele pregou a palavra, mais de 2 milhões de pessoas se renderam ao Senhor Jesus, indo para frente, chorando, pedindo e aceitando Jesus como Senhor e Salvador. 2 milhões de pessoas. Eles têm catalogado de pessoas que se renderam a Cristo através da sua palavra. Depois, as ministrações dele foram colocadas na rádio. Eles têm catalogado mais de 2 bilhões de pessoas que se renderam a Cristo através de uma palavra ministrada por Billy Graham, que até hoje tem feito pessoas, mesmo na sua morte, ele tem sido usado as suas palavras, levando as pessoas a se renderem a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Tem uma ministração que eu vi, não faz muito tempo dele, que ele estava num estádio, mas lotado o estádio, e ele prega 15 minutos, a palavra mais simples que eu já ouvi na vida. E quando ele termina, ele diz: quem quiser aceitar o Senhor Jesus, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Ele não ficou falando assim, é a última chance, vem, é agora. Ele só disse isso. Você vê a multidão descendo e indo para frente, chorando, para poder se render aos pés do Senhor Jesus. Não era Billy Graham, não é o homem Billy Graham, era o Espírito Santo através da vida dele. E como é que ele permitiu que isso acontecesse? Como é que isso aconteceu na vida dele? Através de oração, através de busca, através de uma vida reta, onde ele não dava nem um passo se o Senhor não estivesse com ele, onde ele consultava Deus nas suas decisões. E assim é com a gente. E eu volto na palavra do apóstolo Paulo. Precisa acontecer isso que eu vou dizer agora, que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, precisa acontecer na nossa vida. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Você precisa, os seus planos, você precisa rasgar ele. Os seus sonhos, você precisa rasgar ele. As suas vontades, você precisa rasgar ela. Porque agora não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. Porque o dia que isso acontecer, você vai ser imagem e semelhança de Deus. Aonde você colocar a planta dos seus pés, grandes coisas vão acontecer. Aonde aquilo que Jesus disse, quando Ele comissionou os seus discípulos, que sinais estariam com eles, aonde eles iriam orar e as pessoas seriam curadas, aonde ele poderia beber uma coisa mortífera, mas não iria fazer mal para ele, aonde grandes coisas iriam acontecer através da vida dele, vai acontecer através da sua vida. Mas a partir do momento em que você tiver o Espírito Santo e você permitir que Ele haja através de você, tirando o pecado e colocando Cristo vivendo através do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Isso é o nosso pedido. Isso tinha que ser o que a gente tem que buscar. Depende de quem? Só de nós. E infelizmente, quando a gente vê, eu tenho vontade de chorar. Às vezes eu vejo pessoas que se dizem crentes, mas com testemunho de vida que não revelam Jesus. Eu vejo pessoas sendo enganadas por Satanás. Talvez porque vão no culto uma vez por semana, no domingo, e se diz cristão, mas que a vida delas não revelam a Cristo. Pessoas que estão em igrejas e que em qualquer festa que vão, estão lá bebendo, precisando de uma bebida de álcool para poder se alegrar. Pessoas que se colocam como desculpa ser um pecador e continua com uma vida de pecado, porque não se esforça nem um pouquinho para poder se libertar do pecado.
Porque se você se esforçar e se você buscar nele, o pecado que habita em nós, ele é retirado de nós. Mas talvez você está tentando com a força do seu braço, mas esquecendo que quem faz não é você, é Deus. E é Deus que capacita para você se esforçar para poder se libertar do pecado. Como é que você vai conseguir ter uma vida em santidade? Se você não luta contra o pecado, se você não busca o Espírito Santo, se você não pede para que Ele possa se manifestar através da sua vida. A gente precisa viver um evangelho diferente. Em nome de Jesus. Hoje de manhã eu disse assim, que uma coisa que eu peço para Deus, não é uma igreja grande, de gente vazia, mas uma igreja que possa ser pequena, mas de gente cheia do poder do Espírito Santo. De verdade. Porque se verdadeiramente isso acontecer, muita coisa a gente vai conseguir presenciar com os nossos olhos. Deus está trazendo um despertar para nós, para que a gente possa viver grandes coisas nele, mas depende de você, de verdade. A manifestação do poder de Deus aqui no corpo de Cristo que se reúne nessa igreja, e a gente começar a presenciar grandes coisas, muito além daquilo que a gente já viu, é a expectativa do coração de Deus. Mas o instrumento para que isso aconteça, sou eu e é você. Em 1 Pedro, capítulo 1, no verso 12, se você depois abrir lá, ele diz assim que o desejo, vamos ler lá, 1 Pedro, capítulo 1, verso 12. Primeiro Pedro, capítulo 1, verso 12. Vou começar do 11. Diz assim, ó: indagando que o tempo, ou que a ocasião do tempo, o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, ele ministrava essas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, então não era por capacidade própria, mas era pelo Espírito Santo enviado do céu. Então o que fazia eles enviar essa mensagem era o Espírito Santo, a vos pregarem o Evangelho, que para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Ele está dizendo assim, que essa função de ser imagem e semelhança para as pessoas, que através da nossa vida eles possam ver Jesus em nós, ver Cristo em nós, os anjos queriam essa função. Só que Deus disse, não, eu criei uma criatura que, aceitando a Jesus, eles são meus filhos e eles vão ser imagem e semelhança de mim. Você precisa ser imagem e semelhança do Pai. Amém? Para a tua casa, para a tua família, para o teu trabalho, nas redes sociais, na faculdade, na escola, na maneira que você fala com as pessoas, nas situações que você vive todos os dias. As atitudes que você precisa ter não é as atitudes que você teria, mas precisa ser a atitude que Jesus teria. Então você precisa se questionar. O Espírito Santo que habita em mim, qual é a direção que eu tenho que tomar diante dessa situação que eu estou vivendo? Em nome de Jesus, a gente precisa ter uma mudança na nossa vida. Amém? Queria que você ficasse de pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em João capítulo 11, verso 54, já estava no finalzinho, Jesus estava para ser crucificado. E alguns judeus já estavam em busca de pegar Jesus, capturar Jesus. Daí em João 11, 54, está escrito o seguinte, ó: Jesus, pois, já não andava
manifestamente entre os judeus. Então Jesus ele já não manifestava o seu poder entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos. Daí no 55. Estava próximo a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. E buscavam, pois, a Jesus. Então, eles queriam ver Jesus. A fama de Jesus já estava para todo lugar. E a expectativa deles era subir até Jerusalém para a festa da Páscoa e eles pudessem ver Jesus. E mais do que ver Jesus manifestando o seu poder. Daí eles diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Cadê Jesus? Será que Jesus não vai vir? E ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado a ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, onde ele estava, o denunciasse para o prender. Então Jesus ele deixa de manifestar o seu poder e tinha uma expectativa no coração de alguns, de muitos, diz a Bíblia, para poder ver em Jesus e a manifestação da glória dele. E isso não acontecia, porque estavam querendo prender Jesus. Uma atitude do homem impediu a manifestação do poder de Deus através de Jesus naquele dia de Páscoa. A sua atitude tem impedido a manifestação do poder de Deus através da sua vida. Qual é o problema? Aonde está o problema que tem calado ou ofuscado você ser imagem e semelhança de Deus? Essa é a pergunta dessa noite. E eu queria que você pensasse, em nome de Jesus, o que é que tem hoje ofuscado a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida, você sendo imagem e semelhança dele? Porque Jesus ele quer se manifestar através da sua vida. Ele quer mostrar para a humanidade quem ele é através de você. Ele quer que você tenha a mesma propriedade do apóstolo Paulo e dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas o que tem impedido? Hoje chegou o dia de você resolver isso com o Pai. Em nome de Jesus. O Senhor está aqui, a gente não vê com os nossos olhos, mas a gente pode sentir no nosso coração. E se o Senhor permite uma palavra assim, é porque Ele ama a gente de forma tão grandiosa, que Ele não quer que nós vivamos uma mentira, mas que a gente possa ser verdadeiramente filhos de Deus e que reflete a imagem e semelhança do Pai. Em nome de Jesus. Só que isso só é possível se você tirar o pecado e deixar Cristo agir através de você. O que está te impedindo? Qual é o pecado? O que tem talvez prendido você para que você não seja esse homem que Deus está esperando que você seja, para cumprir a sua missão por qual você foi criado, de ser imagem e semelhança do Pai? Em nome de Jesus, feche seus olhos. Em nome de Jesus. Queria que você pudesse pensar sobre isso. Não se preocupe, o culto está acabando. Mas não se preocupe com o dia de amanhã, o que você vai fazer daqui a pouco, onde você vai jantar, o que você vai fazer, enfim. Foca na tua vida. O mais importante de tudo agora é a tua vida. A palavra já foi lançada e ministrada. Agora basta uma decisão sua. E chegou o momento de você olhar para dentro de si e começar a buscar essa resposta. Se algo ainda não tem acontecido, se eu não tenho visto sinais e milagres acontecendo através de mim,
se eu não estou refletindo a imagem e semelhança de Deus, talvez eu tenha ofuscado isso com o meu pecado. Você é incapaz de resolver essa situação, mas o Cristo que habita em você e o Espírito Santo que Ele enviou e que habita dentro de você, se você assim permitir, Ele pode fazer uma faxina espiritual na sua vida hoje. Ele pode zerar a sua conta com o inferno, lançando todo o pecado lá na cruz, no mar de esquecimento, como diz a palavra, e Ele não se lembrará mais, para que a partir de hoje você comece a refletir a imagem e semelhança do Pai. E vai chegar um tempo, eu creio pela fé, em nome de Jesus, que você vai estar andando em algum lugar, alguém vai perguntar para você: o que você tem? Porque parece que você é uma pessoa diferente, talvez, não sei se é o seu semblante, mas tem algo em você que eu preciso ter. O que você tem para me oferecer? Sem você abrir a boca, só através da sua atitude. E você vai poder falar com toda a propriedade: não sou eu quem mais vivo, mas é Cristo que vive em mim. Abre seu coração, aceita Jesus, que você vai receber tudo aquilo que eu tenho. As pessoas que estão do seu lado na sua casa, que talvez hoje não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, porque as tuas atitudes não revelam o Cristo que você diz que tem. Mas que a partir de hoje, uma mudança possa acontecer na sua vida, e que seus filhos, o seu cônjuge, a partir de hoje, a sua família, seus pais, eles possam começar a ver uma mudança acontecendo em você, porque não é mais você quem vive, porque hoje você decidiu que é Cristo que vive em você, em nome de Jesus. E o Espírito Santo de Deus, que a partir do momento que você verdadeiramente vive aquilo que está descrito na palavra, passa a habitar dentro de você, Ele vai se manifestar através de você, em nome de Jesus. As pessoas vão buscar conselho em você. Talvez as pessoas não queriam nunca ouvir, você não tinha crédito nenhum, só descrédito com as pessoas. A sua palavra não tinha valor, porque talvez era uma palavra mentirosa, e talvez tudo aquilo que saía da sua boca revelava aquilo que quem você servia, que não era Deus, muitas vezes é o diabo. Mas a partir de agora, se assim você decidir nessa noite, as pessoas vão buscar em você, porque o Espírito Santo, Ele vai revelar em você, e vai derramar sobre a sua vida dons de sabedoria, aonde você vai ser tremendamente buscado, para que pessoas possam conversar com você e pedir uma direção, e você vai ter respostas para ela, porque não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. Você vai chegar no seu trabalho, que talvez você era aquele murmurador, reclamava de tudo, talvez era aquele que fazia toda aquela panelinha de murmuração, prejudicando até o dia de trabalho de outros colaboradores, não honrando aquele que pagava o seu salário. Mas eu creio pela fé, em nome de Jesus, que numa decisão hoje, quando você colocar a planta dos pés no seu trabalho, as pessoas vão começar a perguntar o que você tem, e o porquê que você reflete uma luz que eles não conseguem entender. E o seu comportamento vai revelar aquilo que você tomou de decisão nessa noite. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E o poder do Espírito Santo vai ser manifesto na sua vida. E o espírito de ousadia vai ser sobre a sua vida. E quando você abrir a boca, não vai ser você falando, mas vai ser Deus falando através de você. E Deus vai te usar de forma tremenda, aonde pessoas vão reconhecer o Senhor Jesus, porque eles conseguem olhar para você e ver em você a imagem e a semelhança de Deus. Depende de você, em nome de Jesus, não depende de mais ninguém, depende de uma decisão sua, do abrir o coração seu nessa noite, para começar a viver uma vida realmente que busca agradar a Deus, em nome de Jesus. Que você possa agora reconhecer onde está o erro,
talvez está no seu caráter, talvez está na sua maneira de enxergar a vida, talvez está no seu temperamento. E tudo isso que eu estou falando, se você permitir que o Espírito Santo age através da sua vida, vai ser mudado. Porque a Bíblia diz que existe um fruto do Espírito Santo. Quando a gente permite que Ele produza esse fruto em nós, você vai ter temperança, você vai ter benignidade, você vai ter amor, você vai ter fé, você vai ser fiel. E mais que tudo, você vai ter domínio próprio. Porque você vai ter controle de si, porque não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. Em nome de Jesus, a manifestação do fruto do Espírito em você e de todo o poder de dons espirituais que Deus tem para derramar sobre a sua vida, seja sobre você nessa noite, em nome do Senhor Jesus, a partir de uma decisão que você toma de se posicionar diante de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez o dia de amanhã é um dia de conserto. Talvez o dia de amanhã é você resolver situações do seu passado que ainda você tem carregado dentro de você. Talvez é você tirar a mágoa que está fazendo parte do seu coração e que precisa ser substituída pelo perdão. Talvez é isso. Eu não sei o que é, mas eu sei que o Senhor, que está presente neste lugar e que está manifestando o seu poder através do Espírito Santo que está aqui, Ele está batendo no seu coração e Ele está mostrando para você qual o caminho que você deve seguir. Irmão, irmã, e você vai presenciar grandes coisas. Você vai viver os sinais que Deus tem para você. Depende de você. Desperta você que dorme. Aqueles que estão deixando para amanhã tomar essa decisão. O amanhã pode ser muito tarde. Tome essa decisão hoje, em nome de Jesus. Seja a resposta de Cristo na vida de alguém a partir de hoje. Reflita a imagem de Jesus, que você possa brilhar, que você possa salgar como sal, como diz a palavra, permitindo que o Espírito Santo haja através de você. Mas tome essa decisão. O culto vai acabar, mas em nome do Senhor Jesus, tome essa decisão. Viva pela fé. A última canção que nós cantamos aqui, a Vera falou sobre Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz aquilo que significa fé. Fé é viver aquilo que você ainda não está vivendo no mundo natural, mas que você está trazendo à existência. É você viver aquilo que você espera, como diz o texto. Agora, em nome do Senhor Jesus, se tem um pinguinho de fé dentro de você, começa pela fé viver o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus, e que você possa cumprir com o objetivo da sua existência. Você não existe por acaso. Você existe porque Deus permitiu que o sopro de vida viesse sobre você. Você talvez não conheça seu pai, talvez você não tenha nem contato com a sua mãe, talvez você nem sabe quem te gerou, mas pode ter certeza que nada saiu do controle de Deus. Ele permitiu que você viesse para essa vida, porque Ele tem um objetivo para viver através de você. Primeiro, de você ser verdadeiramente filho de Deus. E segundo, que você possa manifestar o poder dEle, sendo imagem e semelhança dEle sobre a terra. Em nome de Jesus, cumpra com o propósito da sua existência. Só depende de você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os olhos fechados. O primeiro passo para que isso possa acontecer, você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como verdadeiramente o Cristo. Jesus Cristo. Jesus o Salvador. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas você está sentindo algo do Espírito Santo tocando e batendo no seu coração nessa noite, eu queria que você agora desse um passo de fé, levantando
com os olhos fechados, todo mundo, levantando uma das suas mãos, em nome de Jesus, como sinal, dizendo assim: Senhor, eu aceito o Senhor Jesus nessa noite, como o único Senhor e Salvador da minha vida. Talvez você estava carregando essa decisão na sua mente, mas essa decisão não pode ser só na mente, tem que ser no coração. Talvez você estava vivendo um engano, mas hoje você decidiu verdadeiramente abrir seu coração para aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Se você é uma dessas pessoas, eu queria que você levantasse a sua mão bem alto, em nome de Jesus. E eu queria orar com você, em nome de Jesus. Então você que levantou as mãos, coloca a sua mão agora no seu coração, em nome de Jesus. E eu queria agora que toda a igreja, junto com esses irmãos que levantaram a mão, orasse comigo essa oração, dizendo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu agora venho diante de Ti pedir que o Senhor possa me perdoar de todo pecado, de tudo aquilo que tem me afastado do Senhor. Perdoa. Eu agora lanço tudo isso na cruz de Cristo e reconheço Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. E agora eu te peço que o Senhor possa riscar meu nome do livro da morte, cancelando todas as alianças que por meio do pecado eu fiz com Satanás. E agora, Senhor, o Senhor possa agora escrever meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. A salva de palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu queria desafiar você que já aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E é simples assim, porque o Evangelho ele é simples. Quem complica é o homem. É uma declaração do seu coração. Muda completamente a história da sua vida. E agora eu queria, em nome de Jesus, porque essa é a direção de Deus para essa noite. Se você é uma pessoa que ainda não sente a presença do Espírito Santo na sua vida, por algum motivo, você não tem visto isso acontecer, você não tem permitido de alguma forma, você não tinha esse entendimento, talvez hoje você começou a ter, que tem impedido a ação do Espírito Santo através da sua vida. Se você é uma dessas pessoas, e se você deseja nessa noite receber o dom do Espírito Santo, a presença real e verdadeira do Espírito Santo em você, e a manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida, se você assim deseja, porque ainda você não sente, mas você deseja ter, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O significado de você levantar as mãos é você dizer assim, ó, é como se você estivesse dizendo assim: Deus, eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador, e eu sei que o Espírito Santo habita em mim, mas agora, Senhor, em nome de Jesus, que possa acontecer sobre a minha vida a manifestação do seu Espírito através de mim. Então, como se você estivesse dizendo isso: eu desejo isso, porque sozinho eu não consigo. Já aprendi na palavra, está descrito, e é só olhar para a minha vida, eu já vejo isso. Sozinho eu não consigo, mas o Senhor em mim, que representa o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, todo o poder que foi dado do céu para nós,
eu vou conseguir em nome de Jesus. E grandes coisas vão acontecer através de mim. É como se você estivesse dizendo isso. Então, se você assim deseja, levanta só uma das suas mãos, aonde você estiver, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora eu queria que você orasse comigo assim. Você que levantou as mãos e que você deseja isso, em nome de Jesus, eu queria que você orasse comigo assim: Senhor, Senhor, eu estou aqui agora, já aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E agora, aquilo que aconteceu na vida de tantos homens, descrito na sua palavra, eu peço que aconteça na minha vida, e que a partir de agora, o Espírito Santo possa habitar no meu coração, na minha vida, do qual eu agora entrego o controle da minha vida nas mãos dele, e que a partir de agora a manifestação do poder do Espírito Santo seja sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. 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 Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer uma obra grandiosa, Senhor. Nós declaramos aqui com a nossa boca, Senhor, aquilo que nós queremos que aconteça, e que agora no mundo espiritual, Senhor, isso possa estar acontecendo. Pai, que em nome do Senhor Jesus, que as pessoas que aqui levantaram as mãos, elas possam sentir, Senhor, a permissão a partir de agora do Espírito Santo para agir através da vida deles. Pai, que eles possam receber dons espirituais, que eles possam ter dons de profecia, da oração em línguas, que eles possam ter dons de cura, Senhor, e que sinais da manifestação do Teu poder possa ser sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite. Pai, que em nome de Jesus, que grandes milagres possam acontecer através da manifestação do Teu poder, através da nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Que a partir de agora, Senhor, que nós éramos impossível a gente poder viver uma vida de santidade, viver uma vida sem pecado, mas que através da manifestação do Teu poder sobre a nossa vida, que a partir de agora, Senhor, nós possamos viver uma vida em santidade, e que a glória do Senhor possa ser manifesta na nossa vida, Pai. Que aonde nós estivermos, ali o Senhor possa estar conosco, e que aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, que ali possa ficar evidente que o Senhor está conosco, e que tudo que acontecer, Senhor, através da nossa vida, possa ser unicamente para a honra e glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cante essa canção em nome de Jesus, e faça da sua oração, dessa canção a sua oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, a semente
tua vontade libertas vencer no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque sua mão no ato de receber. Quero abençoar você. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos indo para casa. E esse culto que acaba aqui, Senhor, ele não termina em nós. E que em nome do Senhor Jesus, essa presença real e verdadeira do Senhor que habita em nós e nesse ambiente, possa estar conosco, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. E Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa operar milagres nessa semana, que nós possamos ouvir testemunhos daquilo que o Senhor vai fazer através da vida desses irmãos que aqui estão, que chegaram aqui minimizados pelo diabo, mas que eles saem daqui engrandecidos, porque não é mais eles quem vivem, mas é Cristo que vive neles. Pai, abençoa, Senhor, cada vida que o Senhor trouxe para essa noite, e que nós possamos, Senhor, ser imagem e semelhança do Senhor, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, uma salva de palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Profetiza a bênção do Senhor sobre a vida dele, em nome do Senhor Jesus.